Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Criciúma, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Atlético e Criciúma se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro da Série B e neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo deste duelo entre goianos e catarinenses. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui em nosso canal. Este vídeo tem um oferecimento da Globo Motores e Cabeçotes. Se você quer trocar o seu motor, quer trocar o seu cabeçote à base de troca, né? Você dá o seu e pega outro, a Globo faz esse negócio com você. Pode ser um motor importado, pode ser um motor nacional, a Globo topa o negócio contigo. Mas se você quer apenas retificar também, a Globo está pronta para retificar o seu motor, para retificar o seu cabeçote. O que a Globo faz é não perder negócio, né? E se ela não perde, pode procurar a Globo, ótimos preços à vista. Se você quiser parcelar também, ela parcela para você, não te deixa na mão. A Globo Motores e Cabeçotes. Quem faz bem feito faz só uma vez, né? Então se você faz uma revisão bem feita, faz uma retífica bem feita, você não precisa fazer de novo. Deixe aí o telefone salvo no seu WhatsApp, é o 99230 4605. Vamos falar aqui de Atlético e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Começamos pelo serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada. O jogo acontece nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A partida terá transmissão do canal ESPN e também do streaming a Disney+. As campanhas das duas equipes até agora, dentro da competição, são as seguintes. O Atlético tem 22 pontos, 11º colocado, né? Cai uma posição com o início da rodada. São 16 jogos com 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 46% de aproveitamento. Já a equipe do Criciúma, 20 pontos, 13º lugar, 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 42% de aproveitamento. É um duelo que é um confronto direto na tabela. O Atlético vem sempre estando à frente do Criciúma, porém o Criciúma tem apenas 2 pontos a menos. Se conseguir vencer, ultrapassa o Atlético. Por outro lado, se o Dragão ganhar, ele coloca 5 pontos de vantagem na equipe do Criciúma. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 13 jogos na história, com 2 empates. São 6 vitórias do Atlético, 5 vitórias do Criciúma, 15 gols goianos e 16 gols catarinenses. A arbitragem para esse jogo do estádio Antônio Ascioli vem do Paraná. Paulo Roberto Alves vai apitar o jogo. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Rafael Trombeta e o Roberto Rivelino. No VAR, o carioca Rodrigo Carvalhais. Na sequência eu vou entrar aqui para falar para vocês as escalações das duas equipes. Tanto o time do Atlético, que deve estar em campo, assim como a provável escalação do Criciúma. Atlético comandado pelo Fábio Matias, o Criciúma dirigido por Eduardo Batista, que inclusive já foi treinador do Atlético também. Vamos lá. Vamos trazer aqui primeiro para vocês o provável Atlético, com muitas modificações, né? O Dragão muito modificado para esse jogo. O técnico Fábio Matias não conta com Caio Dantas, que deve deixar o clube, com Marcelinho, que está deixando o clube, com Alejo Cruz, que deve deixar o clube, e com Matheus Felipe, suspenso aí com o 3º cartão amarelo. Então é uma debandada, né? São 5 desfalques para esse jogo diante da equipe do Criciúma. Mas, por outro lado, ele conta com retornos. O Juan Teixeira, o Robert e o Martínez, que estavam com a virose, eles estão recuperados e à disposição para o jogo. E assim como o zagueiro Wallace, que teve uma lesão ainda no jogo contra o Vila Nova, também está recuperado e reaparece na equipe goiana. O Atlético deve ir a campo com Paulo Vitor no gol, Juan Teixeira na direita, Alex, Wallace e Guilherme Romão, sistema defensivo, os 2 volantes Maranhão e Ezequiel Ram, com Robert na meia. Lá na frente, Shailon, o Sandro Lima e o Kelvin. Então o Atlético troca o lateral direito, troca o zagueiro, troca o meia e troca os 3 atacantes.
São 6 modificações em relação ao time que empatou contra a equipe do Paysandu na última rodada, em relação ao time que começou, né, aquele jogo contra o Paysandu na última rodada lá na cidade de Belém. Agora vamos para o outro lado, né? Vamos falar do Criciúma, do técnico Eduardo Batista. O Criciúma voltando a Goiânia. Na penúltima rodada o Criciúma esteve jogando aqui em Goiânia, agora está de volta à capital. O Criciúma que esboça uma reação aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Nosso Patrick Alisson até trouxe nessa formação para vocês já ontem aqui no nosso canal, mas não custa reiterar. Vamos falar aqui do Criciúma, qual deve ser o time do técnico Eduardo Batista. Inicialmente o Criciúma também tem seus desfalques. João Carlos, Matheus Trindade, Léo Alaba e o Morelli estão fora do jogo. Por outro lado, o goleiro Alisson, né, que teve uma lesão no ombro, ele está de volta e o Eduardo Batista deve mandar o time a campo num 3-4-3, né, a formação que o treinador do Criciúma utiliza. É até um sistema tático pouco usado, né, no futebol brasileiro, mas o Eduardo Batista gosta. Vamos lá, Alisson no gol, o trio de zagueiros com Ian Souto, Rodrigo e Luciano Castan, os dois volantes Guilobe e Marcinho, né? Na verdade ali é o Guilobe e o Leonaldi, né? E à frente deles o Marcinho e o Filipinho. Lá na frente Diego Gonçalves, o Nicolas e o Jonathan Robert. Então essa deve ser a formação do Criciúma para enfrentar a equipe do Atlético logo mais no estádio Antônio Ascioli. E o que é que a gente pode projetar para esse jogo? É muito difícil. É aquele tipo de jogo difícil de você fazer uma projeção, porque a gente tem um Atlético que oscila muito no campeonato e um Atlético muito modificado, né? Esse time nunca jogou junto, é uma formação totalmente ou muito diferente daquela que enfrentou a equipe do Paysandu, então é uma incógnita essa equipe do Atlético. O Atlético vem até passando por um processo de evolução dentro da tabela, mas esse tanto de modificação, esse tanto de mudança, mesmo o jogo sendo no estádio Antônio Ascioli, é difícil você prever um padrão de jogo para esse time do Atlético, né? Dificilmente ele fará uma grande partida coletiva com tantas mudanças. Pode surpreender a gente fazer? Pode, mas não é o natural do futebol, né? Você mexeu o time 3, 4, mexeu várias vezes para enfrentar o Paysandu, saiu bem, foi um resultado interessante, assim, um desempenho interessante. Veio agora para esse jogo contra o Criciúma mais um caminhão de mudanças. Trocou todo o ataque, trocou a defesa, mexeu na defesa, mexeu na lateral, mexeu na defesa, mexeu no meio campo, mexeu nas 3 posições do ataque. São muitas mexidas. Então, eu acho difícil ver um coletivo sofisticado nesse jogo contra o Criciúma. Então vai ter que ser aquela questão mais da disposição, da vontade, do desejo de vencer, da gana de vencer dos jogadores, do que propriamente um time muito organizado, um time que sabe o que é dentro de campo, uma equipe que está com os movimentos naturais, né, com toda a sua filosofia de trabalho já bastante implantada, e isso é muito difícil da gente ver em uma equipe que passa por tantas mudanças. Do outro lado, o Criciúma, que é um time que experimenta uma reação dentro do campeonato. O Criciúma começou a competição muito mal, mas conseguiu reagir, vem reagindo, conseguindo pontos importantes, já saiu da zona do rebaixamento, está lutando agora para tentar entrar aí na primeira página da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, um time perigoso, né? Tem o Nicolas ali, um atacante que dá muito trabalho para o sistema defensivo, tem o Jonathan Robert, bom jogador, um meio campo com a capacidade interessante de retenção de bola. Então é um Criciúma que vive o seu melhor momento até agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas jogando fora de casa no Antônio Ascioli também não é tarefa fácil para a equipe do Criciúma. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com essas imprevisibilidades que o Atlético traz para a gente para esse jogo contra a equipe catarinense, eu ainda vejo um Atlético com um certo favoritismo por jogar dentro de casa. A Série B é uma competição muito caseira, o Atlético dificilmente perde dentro do estádio Antônio Ascioli, perdeu só uma vez até agora, mesmo não fazendo uma grande campanha, mas o Atlético só tem uma derrota dentro de casa. Então eu dou um certo favoritismo ao Atlético, mas sem dúvida o Criciúma é um adversário duro, é um adversário organizado, um adversário em evolução, que a tendência é que traga muitas dificuldades para a equipe rubro-negra. Estaremos acompanhando esse jogo aqui pelo Futebol 62, para depois da partida fazer para você, torcedor rubro-negro, para você, torcedor do Criciúma também, que porventura acompanha aqui o nosso canal, uma análise deste Atlético e Criciúma. O fato é, as duas equipes buscam a vitória, querem a vitória, porque
para o Criciúma, que quer subir na tabela, e principalmente para o Atlético, que quer se aproximar do G4 ainda mais. O Atlético já deu uma aproximada em pontos, agora quer aproximar em posições também, né? A vitória é fundamental. O empate não é um resultado interessante para nenhum dos lados. Tomara que isso faça do jogo do Ascioli um grande jogo na noite de sexta-feira. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.